paz do Senhor Jesus, meus amados, gostaria de deixar aqui para a nossa meditação no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E o versículo 9 diz assim: Não tu te mandes eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Sabemos que nesse capítulo de Josué ele se encontrava entristecido, talvez inconsolável, desanimado, sem ânimo, sem força, sem perspectiva, com medo e de luto pela morte de Moisés. Moisés era seu mentor na fé, seu pai na fé, a qual ele gostava muito, sendo que diante dessa situação a qual Josué ele se encontrava, esse misto de sentimento ao qual ele se encontrava, ele se prostrou diante da situação, ao ponto que o Senhor ele vai dizer: olha, levanta-te agora. Então o Senhor, ele deu uma ordenança, o Senhor, ele deu um comando a Josué: levanta-te. E quando o Senhor manda a gente se levantar é porque a gente está prostrado. Então a gente depara que Josué, ele, de fato, estava prostrado diante dessa situação, do luto, da perda, da dor, do medo, das circunstâncias, das adversidades a qual ele estava a passar. E o Senhor, ele vai dar uma ordenança a Josué, vai dizer: levanta-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, meus amados, isso aqui a gente aprende, com essa passagem de Josué, é que muitas vezes a gente também se encontra nessa mesma condição. Muitas vezes a gente se prostra diante da dificuldade, diante da dor, diante da perda, diante das frustrações, diante das enfermidades, diante de tantas situações que se levantam nas nossas vidas, e a gente se prostra. E o Senhor, ele nessa noite nos manda levantar. O Senhor nessa noite, ele nos ordena e diz assim: olha, levanta-te agora e passa esse Jordão. Por quê? Porque Josué, ele tinha uma obra a ser feita. Tinha um povo que dependia de Josué. Josué, ele era o substituto de Moisés naquele momento. Ele estava agora para liderar aquele povo para entrar na terra de Canaã. Então, como é que um líder que tem um povo que depende dele pode estar nessa condição de estar prostrado? Então, por isso que o Senhor diz assim: olha, levanta-te agora e passa tu e esse povo, esse Jordão, para que esse povo possa herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhe daria. Então, Josué, ele não poderia estar nessa condição. Josué tinha um povo que dependia dele. O Senhor, ele sabia que Josué estava passando por um momento difícil, sabia. O Senhor, ele poderia ter escolhido outra pessoa, poderia. Mas o Senhor, ele escolheu a Josué. Então Josué, ele era privilegiado dentre de tantos outros jovens. O Senhor, ele escolheu a Josué. E não é diferente nas nossas vidas. O Senhor, ele contempla as nossas dores, o Senhor, ele contempla as nossas lutas, o Senhor, ele contempla as nossas frustrações, o Senhor, ele contempla o nosso luto, a nossa perda, a nossa dor. O Senhor, ele sabe, ele contempla tudo e todas as coisas, meus amados. Mas há um povo que depende de nós. Há um povo para que a gente possa atravessar esse Jordão e fazer com que eles possam herdar aquilo que o Senhor, ele confiou a nós. Quer fazer com que a gente passe esse povo ao Jordão, fazer com que esse povo herde a terra de Canaã, para fazer com que a gente suba de mãos dadas e herde aquilo que o Senhor nos prometeu que está nos céus. Quem é esse povo? O povo da Igreja do Amor de Deus. Quem é esse povo, pastora? A nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, os nossos amigos, a nossa vizinhança, os 4 cantos do mundo, onde o Senhor diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, meus amados, nessa noite está dizendo assim: olha, independente do que você esteja a passar, independente do luto, da perda, da dor, sabe, da falta de ânimo, da falta de força, das circunstâncias, das adversidades, levanta-te agora, porque há um povo que depende de você, há um povo que depende de mim. O Senhor, ele nos escolheu. Sabe quão privilegiados somos, meus amados? Sabemos que não é fácil. Sabemos que teremos dores, teremos aflições, teremos perseguição, teremos frustrações, decepções, mas em todas as coisas temos que ter bom ânimo. E outro detalhe que eu vejo nesse capítulo é que em 3 versículos diferentes, em apenas um capítulo, se vai mandar Josué se esforçar e ter bom ânimo. Versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo. Versículo 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Versículo 9, não te mandeis eu, esforça-te e tem bom ânimo. Quer dizer,
O Senhor, Ele é o Deus que Ele está conosco. Ele vai dizer assim, olha, assim como eu fui com Moisés, assim eu também serei contigo. Ele vai dizer a Josué. E ele também diz para mim, para vocês, de assim como fui com Moisés, assim como fui com Josué, e assim como fui com todos os outros, eu serei também com vocês. Então, somente esforça-te, tem muito bom ânimo, aleluia, permaneça com o livro, aleluia, dessa lei, que é a palavra do Senhor na tua boca, medita nela dia e noite, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que tão somente te conduza por onde quer que andares, para que você venha a ser próspero na tua caminhada. Então, meus amados, Josué, ele tinha um povo que dependia dele. Não é diferente das nossas vidas. Então, a gente, independente das situações a qual a gente vinha passar, que a gente vinha se levantar, que a gente vinha se reerguer, que a gente vinha se fortalecer no Senhor, ter bom ânimo, porque o Senhor vai dizer, não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Só que o fato de se esforçar e ter bom ânimo não depende do Senhor, depende de nós. E é por isso que o Senhor ele vai encorajar Josué em 3 versículos desse mesmo capítulo, 6, 7 e 9. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te, tem muito bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Não temas, não te mandei eu. Então, o esforço, aleluia, o bom ânimo, o querer, a vontade, sabe, de fazer, de praticar aquilo para o qual o Senhor nos escolheu e nos chamou, tem que partir de nós. Então, a gente tem que olhar no sentido de quão privilegiados somos, porque diante de todos, dentro da nossa casa, da nossa família, da nossa comunidade, da nossa igreja, ou seja, lá onde for, o Senhor, Ele nos escolheu. Então, é muito, meus amados, prazeroso a gente poder, o Senhor poder confiar, sabe, a sua obra nas nossas mãos. É a mesma coisa quando alguém chega pra gente e diz assim, olha, eu só confio em você, eu quero compartilhar algo com você. Olha, eu só confio em você para fazer isso para mim. Olha, eu só confio em você para poder desabafar e me abrir, sabe? Então, a gente se sente numa posição de privilégio, porque, poxa, fulano confia em mim. Poxa, fulano pensou em mim para poder se abrir. Então, quão privilegiados somos do fato do Senhor confiar nas nossas mãos esse povo. O fato do Senhor confiar nas nossas mãos a sua obra. O fato do Senhor confiar nas nossas mãos as suas coisas. Então, da mesma maneira foi com Josué. Deus, ele confiou a Josué aquele povo. Deus, ele confiou a Josué para Josué fazer com que aquele povo herdasse a terra a qual o Senhor havia prometido para os seus pais. Então, veja, aleluia, o privilégio de Josué, sabe, como líder, para poder conduzir aquele povo chegar naquela terra a qual o Senhor jurou aos seus pais que lhe daria. Mas para Josué pudesse colocar em prática, sabe, e fazer com que aquele povo herdasse aquela promessa, Josué não poderia estar na condição a qual ele estava, prostrado, sabe, chorando, entristecido, de luto, enfraquecido, desanimado, não. Ele deveria se esforçar, ter bom ânimo e confiar no Deus a qual ele foi chamado, foi escolhido, foi separado, o Deus a qual disse a ele, olha, não temas, porque eu sou contigo, sabe, olha, eu estarei contigo por onde quer que andares, aonde você pisar a planta do seu pé, eu te darei por herança, assim como disse com Josué, sabe, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda essa terra dos heteus, até o grande mar, aleluia, será o vosso termo, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Então é isso que Deus ele diz para mim e para você nessa noite, meus amados. Há um povo que depende de nós. Deus, ele conta conosco para a gente fazer esse povo atravessar esse Jordão, para a gente fazer esse povo herdar aquilo que o Senhor prometeu, para a gente poder ajudar, conduzir, sabe, esse povo. Deus, ele nos chamou, nos escolheu para isso. É um trabalho duro, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, é um trabalho ao qual a gente tem que sacrificar até a nós mesmos por amor desse povo, mas o Senhor, ele conta conosco. O Senhor, ele conta conosco para isso. Então somente esforça-te, tem bom ânimo, não temas, sabe? Não te espante, porque o Senhor, ele é comigo e ele é contigo por onde quer que eu e você esteja. Então, meus amados, que a gente venha se levantar nessa noite. O Senhor, ele diz, levanta-te agora. Sabe, não é daqui a pouco, não é amanhã, não é depois de amanhã, é agora. Levanta-te agora, sabe? Deixa as dores de lado, deixa, sabe, as frustrações de lado, deixa a impaciência de lado, os questionamentos de lado, as dúvidas, a incerteza, porque Deus não é Deus de confusão, Deus, ele não é Deus de, sabe, de questionamento, de dúvidas, de incerteza, não.
Ele é o Deus que tudo pode, que tudo faz, sabe? Ele é o Deus que está com o controle de todas as coisas na palma das suas mãos. Então, que nessa noite a gente venha confiar tão somente nesse Deus e ser grato a Ele por esse privilégio dele confiar esse povo, confiar a sua obra e as coisas dele nas nossas mãos, para que a gente possa conduzir, sabe? Então, meus amados, que a gente possa se levantar, se reerguer, então somente se prostrar diante dos pés daquele que é merecedor de todas as coisas, porque muitas vezes a gente tem se prostrado, tem se apegado, sabe, a tantas coisas, e essas situações contrárias têm nos impedido, têm nos travado de fazer com que a gente avance e principalmente de fazer com que a obra do Senhor avance, e a obra do Senhor foi confiada a nós e ela precisa avançar. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Aquele povo ele dependia de Josué, mas Josué ele se encontrava numa situação a qual ele estava paralisado, travado e consequentemente aquele povo também estava paralisado e travado. Então, muitas vezes é isso, né? A obra do Senhor, as coisas do Senhor muitas vezes estão travadas porque nós estamos travados. As coisas do Senhor estão paralisadas porque nós estamos paralisados. As coisas do Senhor, sabe, não têm avançado porque nós também não temos avançado. Então, como somos o cabeça, como somos líderes, como estamos na linha de frente recebendo os primeiros ataques, nós primeiramente precisamos nos revestir, se levantar, se posicionar como homens e mulheres do Senhor, como pastores, como presbíteros, como diáconos, como líderes, para que a gente possa fazer esse povo também avançar, prosperar juntamente conosco, porque foi para isso que o Senhor ele nos chamou e nos escolheu. Então, que nessa noite a gente viemos se levantar, nessa noite a gente viemos nos esforçar, ter bom ânimo, não desanimar, não temer, confiar tão somente que Deus ele está no controle de todas as coisas, que Ele não nos deixará só, que Ele não nos desamparará e que a gente venha meditar na Sua palavra, permanecer nela dia e noite para que os nossos dias venham a ser prósperos, sábios, sabe, e firmados na presença do Senhor. Então Deus ele conta conosco, esse povo. Sabe, Deus, ele confiou nas nossas mãos. Então, que possamos, em nome de Jesus, sabe, entregá-los nas mãos do Senhor. Porque o Senhor irá requerer a mim e a você, esse povo, a sua obra e as suas coisas. Amém, meus amados? Então, tão somente levanta-te, esforça-te, tem muito bom ânimo. Não temas e não te espante, porque o Senhor, ele é comigo e ele é contigo por onde quer que andemos. Fique na paz e que Deus te abençoe.